Nesse editorial eu vou falar com você sobre o Javier Milei, o presidente eleito na Argentina que trouxe a direita de volta para o país depois de anos e anos com a esquerda peronista tomando conta de tudo. E o quanto isso pode representar muito mais, mas muito mais do que você imagina. Hoje existem figuras marcantes da direita no mundo, mas eu tenho uma visão. O nome que mais representou a direita, que conseguiu fazer o que era impensável, não é Trump, não é Bolsonaro. Milley pode ser um nome que vai causar aí, sabe, surpresas boas, mas o principal nome hoje da direita no mundo, para mim, que conseguiu chegar e resolver o problema do país, chama-se Nayib Bukele. Esse cara, na minha visão, ele foi o que conseguiu fazer o que o Bolsonaro não conseguiu, o que o Trump não conseguiu. Ele pegou um país arrasado, destruído, cheio de traficantes, cheio de gangues, colocou todo mundo na cadeia. Conseguiu fazer uma lei que colocou um monte de político corrupto na cadeia. Conseguiu 95% do apoio da população. Conseguiu pegar um país que tinha um índice de criminalidade igual ao Brasil ou maior e conseguiu fazer com que durante um ano inteiro nenhum crime tenha sido cometido no país. Esse é o Nayib Bukele. Um cara que é criticado pela esquerda. E se ele é criticado pela esquerda, é porque ele é bom. Mas por que eu estou falando Nayib Bukele e por que eu estou falando do Milley? Tá. A grande questão é a seguinte: a direita não se resume às redes sociais. Olha só essa matéria do The Intercept Brasil que começou a acordar. Todo mundo pensa que a direita é coisa das tias do Zap, né? Assim que eles citam. Então dá uma olhada nessa matéria aqui. Milley, Trump, Bolsonaro. Esqueça as tias do Zap. A culpa é dos jovens. Fingindo uma falsa rebeldia, líderes da extrema-direita conseguem ser eleitos conquistando uma importante fatia da juventude. Foi assim na Argentina com Javier Milei e agora na Holanda com o Geert Wilders. No Brasil, mesmo inelegível, Bolsonaro ainda é muito forte. Tenha em mente que o Bolsonaro é muito, mas muito mais forte do que a esquerda pode imaginar, em especial junto aos jovens. E aí, vamos lá. Nicolas Ferreira é um nome que arrasta multidão de jovens. Michele Bolsonaro traz as mulheres. Enfim, há uma infinidade de pessoas que estão vendo que a esquerda ela só tem papo, que ela vive de narrativas. E aí eu sempre repito para vocês, o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. O que tem de gente, de jovem que está sendo taxado nas comprinhas da Shein e viu a importância do liberalismo, isso aí vocês não falam, né? Lá na Argentina, vamos focar o nosso assunto para a Argentina, os jovens não são militantes quanto aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa matéria do Conexão Política. Sob aplausos, universitários se despedem de professor que irá compor o governo de Milei. Uma nova jornada pela frente. No decorrer dos próximos 4 anos, na Argentina, estudantes se despediram do professor Fernando Vilela, que agora será o novo secretário de Agricultura do governo Javier Milei. A homenagem da turma foi realizada nesta sexta-feira. E aí, uma bonita homenagem que a turma prestou ao professor. Adiós. Mucha suerte en lo que toca. É uma imagem que você nunca veria, mas nunca veria na militância esquerdista que existem dentro das universidades brasileiras. Mas por que eu estou levantando a bola do Milei? Por que eu estou levantando aqui a consciência do povo argentino? Ou por que eu estou mostrando para vocês que um novo Nayib Bukele pode surgir e depois dele, Bolsonaro ou alguém indicado por Bolsonaro, Trump ou alguém indicado pelo Trump, podem voltar, mas com muito mais força do que antes, agindo coordenadamente. Uma das pautas, uma das bandeiras da direita é defender a privatização. A gente entende
que a máquina pública ela se torna um câncer a partir do momento que ela é utilizada só para servir como cabide de emprego. E aí, não matou as estatais brasileiras depois de recorde de lucro nas mãos da política econômica do Guedes, estão agora sofrendo déficit, ou seja, estão dando prejuízo de novo na mão dos políticos que tomam conta como se fossem verdadeiros puleiros de galinha das estatais brasileiras que estão dando prejuízo novamente. E aí eu vou mostrar para vocês que o Nayib Bukele chegou e fez, e que agora o Javier Milei vai fazer igual. Primeira medida. Vou pegar uma matéria aqui do blog do Noblar. Eu queria que você olhasse, foi o Paulo Martins que publicou. Olha o que o blog do Noblar publicou aqui. O blog do Noblar, para quem não sabe, é de esquerda, tá? O principal sindicalista do setor aeronáutico se manifestou duramente contra Milei sobre a privatização das aerolíneas argentinas. Abre aspas. Se ele quiser assumir o controle das aerolíneas, terá que nos matar. E quando digo matar, estou falando literalmente. Ele terá que carregar os cadáveres. Que ele me inscreva primeiro, disse Pablo Biró, chefe da Associação de Pilotos e Linhas Aéreas. É o bom e velho sindicalismo radical, que causa confusão. Vai ter que nos matar se quiser privatizar. Nós, pilotos, nós não vamos abrir mão. Mas tá, o que é aerolíneas? Vamos entender? Olha só, aerolíneas é o seguinte, é a empresa de aviação do Estado, que apresenta rombos gigantescos. Ela, para você ter uma noção, apresentou um rombo nos últimos 15 anos de mais de 8 bilhões de dólares, tá? E apresenta uma média de prejuízo de 1,19 milhão por dia, principalmente agora na situação que está a Argentina. E aí o que aconteceu? O Milei chamou para uma reunião e falou, não, tudo bem, eles não querem que eu faça a privatização da aerolíneas. Tudo bem, eu vou fazer uma proposta. Tá vendo todos os funcionários, os pilotos, todo mundo que prega contra a aerolínea? Eu não quero nem privatizar, porque ela dá prejuízo para a Argentina. Eu vou doar. Eu vou doar para todos os funcionários que defendem e os sindicatos ajudarão a administrar. Você sabe os 1.019.000 de prejuízo que ela dá por dia? A responsabilidade é de vocês. Então, se vocês não querem que eu privatize, ok, vai continuar na mão de vocês. Vocês vão atuar como se fosse o Estado. Mas a responsabilidade da empresa agora é de vocês, que dizem e que prometem que essa empresa pode dar lucro depois de 15 anos dando mais de 8 bilhões de prejuízo à Argentina. Qual foi a resposta? Nem morto. Milei quer entregar aerolíneas aos funcionários. O sindicalista responde, nem morto. Ou seja, quebrou o discurso esquerdista radical dos sindicatos. A empresa deve registrar em 2023 seu 15º ano consecutivo de prejuízo. Por dia, a estimativa é de que a companhia registrou um prejuízo de 1,19 milhão de dólares. Para Milei, novo presidente, divisão anarcocapitalista, a solução é uma privatização por meio da doação. Na prática, Milei quer entregar a empresa aos funcionários. O mesmo ocorreu no Brasil com a Varig. Neste caso, a doação partiu do fundador da companhia. Então, aqui, está simples. Vamos doar para os funcionários, porque os funcionários dizem. Pois é, os sindicalistas falaram que não, que precisa do dinheiro do pagador de impostos para essa empresa funcionar. O Milei falou, nós vamos privatizar, ou, se vocês não quiserem privatizar, apresentem um plano de doação que nós vamos doar para vocês, e aí a responsabilidade vai ser de vocês. Quebrou a esquerda no meio. Acabou com a narrativa. E é assim que tem que ser. E é por isso que eu estou apostando que Milei vai surpreender, porque nós temos o Nayib Bukele, que mostrou que dá para ser feito. E a população argentina sabe quem é Nayib Bukele. A população brasileira sabe quem é Nayib Bukele. E sabe que, olha, dá para fazer o que eles fizeram. É por isso que a coisa vai mudar. Outra matéria. O Elon Musk já ligou parabenizando o Javier Milei. Está rolando, e isso é especulação ainda, não é garantia de que isso é verdadeiro,
mas o Elon Musk falou que vai investir 100 bilhões de dólares na Argentina e que pretende, inclusive, trazer a própria Tesla para dentro da Argentina e fabricar dentro da Argentina. Já resolveria, assim, um dos discursos principais da esquerda, como que o Milei vai dolarizar se ele não tem dólares dentro do país. É simples, traga investimentos em dólares. Meus amigos, vocês querem construir as empresas aqui dentro da Argentina? Venham. A Argentina vai ser um campo aberto para vocês investirem. Com uma boa estrutura natural, com um povo ordeiro e trabalhador, e agora com um presidente que não vai destruir as empresas que vocês criarem aqui. Ponto. Então, eu vislumbro que a gente pode ter uma reviravolta aqui dentro da direita na América do Sul, que vai causar um rombo na esquerda mundial, e é por isso que eles estão com medo do Milei. Posso estar sonhando, mas não sei. Eu não costumo errar muito nas minhas previsões. Vamos lá, bora falar sobre essa questão aqui. Briga entre Pacheco e STF. Agora a matéria da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo. Rodrigo Pacheco diz que é o momento de discutir o mandato do STF. E realmente é o momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ser a favor da instituição de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita pelo parlamentar em entrevista ao programa Canal Livre da Band. Ou seja, o Pacheco viu que agora o povo que antes o criticava está do lado dele. O Pacheco viu que o STF estremeceu. O gigante poderoso, intocável do STF começou a sentir. E talvez o calcanhar de Aquiles do STF já começou a ruir. Essa é a verdade. Olha só, o Paulo Martins, publicou: finalmente Rodrigo Pacheco assumiu a presidência do Senado. O Valor Econômico também já postou. A mídia já está apostando. Pacheco vai insistir em PEC que fixa mandato para ministros do STF. Com exceção da Globo, até a imprensa está torcendo por isso. Ontem, o OINEG fez uma manifestação, muito boa manifestação, onde ele expôs muito do STF, falou: parabéns para o Rodrigo Pacheco. A mídia, a imprensa, a opinião pública, está todo mundo do lado do Rodrigo Pacheco agora. Rodrigo Pacheco vai eclodir das cinzas como uma fênix e vai falar: não, eu era a persona não grata, mas agora eu vou ser o cara que vai colocar ordem num tirano, num sistema tirano que persegue pessoas, que acha que é a própria democracia. E aí, a opinião pública está tão a favor do Pacheco que até a OAB, tá? Eu como advogado digo, a OAB que até agora foi super omissa, está deixando de ser omisso. As palavras do representante da OAB de Goiás foram diretas, mas absolutamente diretas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um momento, eu vou colocar a fala dele, que dura 1 minuto e meio no máximo. Em um momento da fala dele, o recado é o seguinte: olha, isso aqui não é só mais uma nota da OAB que você desrespeita. É um recado direto para o STF. A OAB não gostou e a OAB vai agir. Dá uma olhada agora e eu acho que você vai gostar dessa fala. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre a situação estarrecedora que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes não permitiu a sustentação oral de um advogado goiano na tribuna. Sustentação oral que é a manifestação da advocacia perante a corte, fazendo ecoar sob sua voz a voz de toda a cidadania. Ao negar o pedido de sustentação oral, o ministro Alexandre de Moraes tenta calar essa voz. O ministro desrespeita a lei. O ministro desrespeita a Constituição Federal. A grande verdade é que o ministro desrespeita toda a sociedade civil. A advocacia é a voz dos 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Ainda que o regimento interno do TSE vedasse o direito à sustentação oral em agravo, e registre-se que não o faz, nenhum regimento jamais poderá sobrepor-se à lei. O que temos visto
reiteradamente é uma tentativa de calar, de usurpar a liberdade de expressão. E vocês sabem que a mais pura liberdade de expressão que nós temos, processualmente falando, é o direito sagrado à sustentação oral. O direito de um advogado, na tribuna, dizer a que veio e apresentar seu caso e a voz de seu cliente. E para piorar esse absurdo, assistir à fala de um ministro do Supremo, uma instituição, fazê-lo com um tom de ironia e deboche contra a OAB é um achaque democrático. Ao debochar e diminuir a atuação da ordem, o ministro se desfaz não apenas da advocacia, mas de toda a sociedade. É uma postura, sinceramente, que eu jamais imaginei assistir. Jamais podemos deixar de lembrar que as pessoas não são maiores do que as cadeiras que elas ocupam. Eu não irei repetir aqui as infelizes e impensadas falas do ministro, mas que fique claro, essa não é mais uma nota. A OAB jamais estará resumida e muito menos se enquadrará nos milhares de twitters denominados como inimigos pelo ministro. Não à toa, somos a maior entidade civil deste país, pois, repito, somos a voz dos 200 milhões de brasileiros. As milhares de manifestações não são inimigas, são o clamor da sociedade, da advocacia brasileira. São aqueles que estão se sentindo oprimidos e calados, mas nós não nos calaremos. As medidas já estão sendo tomadas por quem tem legitimidade para agir, e a Ordem dos Advogados do Brasil não se calará para garantir o direito à sustentação oral e respeito a toda a advocacia pelas vias constitucionalmente previstas. A boa relação institucional entre a Ordem e o Supremo jamais serão abaladas por um posicionamento isolado. Hoje, aqui, como representante da advocacia goiana, eu repudio a postura do ministro Alexandre de Moraes. Não nos peçam silêncio. Somos a advocacia. E aí, nessa mesma nota, o coronel do estado de Goiás, o Ledson Raiado, ele fez a seguinte publicação. Como pode um homem querer ser maior do que tudo e todos? Antes tarde do que nunca, mas agora parece que o jogo vai mudar. Qual é a sua opinião? Parabenizo o presidente do OAB Goiás pelo rápido e correto posicionamento em favor da democracia. A minha visão e o meu ponto de vista é, lá atrás, há um ano, quando tudo aconteceu, quem tinha coragem de fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes? Ninguém. Hoje, advogados fazem críticas. O presidente da OAB-GO fez críticas. Coronel da PM-GO fez críticas. Ou seja, vai prender todo mundo? Vai falar que todo mundo, em fazer a defesa pela liberdade de expressão, o Estado Democrático de Direito e pela garantia do contraditório e da ampla defesa, é antidemocrático? Este é o momento do Rodrigo Pacheco agir. O mundo acordou, depois de um ano todo mundo viu que não é pela democracia, depois de um ano todo mundo viu que não é pelas instituições, são por vontades pessoais de pessoas que, nas palavras do presidente da OAB Goiás, não respeita a Constituição e não respeita as leis. Pois bem, tem muito ainda para a gente ver nesse jogo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.